Agora, depois de falar de interface, nós vamos falar tirar o nosso recurso da memória. Até o momento, a gente vem falando sobre colocar coisas na memória. Colocar é o contrário. Como é que eu tiro da memória? Eu não tiro. Porque quando se trata de código gerenciável, o .NET faz isso para mim. Eu não preciso me preocupar com informações que ficam na memória, porque o .NET vai lá e tem um cara chamado Garbage Collector que faz esse trabalho para mim. Existem recursos que não são gerenciados ou que eles estavam abertos e a gente precisa utilizar um cara para tirar da memória. O primeiro cara, eu criei uma classe e implementei um cara chamado eDisposable, que nos traz aqui um cara chamado dispose. E nele é o ponto ideal para você tirar recursos da memória, que estão em memória. Como é que a gente utiliza o destrutor? Olha só, eu posso fazer till, espaço, e o nome da nossa classe. Ele vai sobrepor o nosso método que nós não conseguimos fazer override, que é o finalize. Tá até escrito aqui, ó, você não vê aqui, mas estamos fazendo um override no método. Só que esse cara, ele tem um custo. Já o disposable, ou dispose, ele não tem um custo quanto a gente tem com esse cara. E aí, nesse caso, esse aqui é só um exemplo, né, que nós temos aqui o construtor e aqui nós temos o destrutor. Então, aqui, normalmente, a gente coloca os dados em memória para estar utilizando a nossa classe e aqui a gente está fazendo ao contrário, está removendo. Beleza? Por exemplo, eu criei aqui um membro chamado objeto número e ele é estático para que a gente possa utilizar aqui no nosso console, que abre com static, tá bom? Quando eu faço isso, deixa eu ver se está apontando para ele, F5. Depois da última queda a galera não voltou não, hein? Então, beleza, olha só o que eu vou fazer. Eu estou criando o objeto, vou adicionar ele, beleza? Deixa eu ver se eu... Aqui ainda de boa, certo? E aí eu vou falar assim, ó, dispose. Tira esse cara da memória. E olha só, eu executei um método. Vamos olhar o dispose? Olha só o que ele fez. Ele veio aqui e executou um método que eu implementei para tirar os caras de memória. Inclusive, esse GC é o cara que a gente chama de Garbage Collector. Então, aqui é um exemplo, ó, por onde ele passou, Free Resources. É um exemplo para você poder... que nem aqui, ó, onde são... mas eu quero remover da memória, mesmo sendo um produto gerenciável. Pode utilizar isso. E aqui a gente faz para os caras que não são gerenciáveis. Também chamamos o Garbage Collector para ele dar uma passada e limpar tudo. Só que esse exemplo não traz lá tanta coisa assim para a gente. Eu falei que ia mostrar três caras. O Finalizer e o Dispose são esses dois e o terceiro é esse aqui. Só que eu vou fazer um exemplo do que realmente a gente tira de memória. Um contrassenso. Eu viro e falo assim, o .NET, ele tem um Garbage Collector e ele tira da memória as coisas que vocês deixaram lá, certo? Só que tem recursos que não são gerenciáveis. Que não é o cara que olha o Garbage Collector fica olhando para tirar da memória, para liberar recursos na memória para você. E aí, neste caso, você tem que fazer isso, certo? Mas eu vou mostrar outro caso, que é o caso de recursos não gerenciáveis, tá bom? E aí é um próximo exemplo. Só que nesse que eu estou dando aqui, olha só, vocês estão acompanhando que eu passei pelo evento onde eu retiro os caras da memória, certo? Veja esse agora, que eu não vou chamar o disposable. Estou usando a mesma classe com outro objeto, só que agora eu vou usar o quê? Dentro de uma instrução using. Olha só, eu estou abraçando ele aqui, ó. Basicamente, eu copiei o código e coloquei aqui dentro dessa estrutura do using. O using, o que ele faz? Tudo que está dentro do bloco dele, ele vai ler, executar e depois ele vai tirar da memória. Como é que a gente consegue ver isso? Vamos lá, coloquei na memória. Ó, tá aqui. Vejam agora, ó. Pum. Uau. Ele já tirou da memória. Vou mostrar para vocês é que quando eu fiz isso, quando a gente passou pelo using, saiu da memória todos os recursos que a gente colocou dentro do bloco using.